Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Lídia por aqui e vamos para a correção de questões do SUS da prova do ENARE, tá? Aqui também nessa aula, além de corrigir as questões, eu vou também falar sobre as questões que cabem recurso. Inclusive, eu estava observando as questões da prova e fiquei muito feliz porque dessas questões de SUS, muitos assuntos foram abordados aqui nos nossos simulados de revisão, tá? Nós tivemos aqui 2 simulados de revisão que eu deixei no YouTube, tá? Que muitos assuntos lá que nós abordamos foram cobrados na prova do ENARE. Também tinha aqui no canal, está liberada a aula da PENAB, né? Que caíram aqui alguns assuntos também da PENAB, então tinha aula completa aqui no YouTube. E claro, para quem participou do nosso treinamento intensivo do ENARE, aí, né, com certeza deve ter se dado bem, porque todos os assuntos foram abordados lá no nosso treinamento, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui à nossa análise das questões. Questão de número 1. A estratégia consultório na rua foi instituída pela Portaria Nacional de Atenção Básica em 2011 e visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Todas as ações realizadas pelas equipes de consultório na rua devem ser registradas no... Pessoal, consultório na rua, essas ações devem ser registradas no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Então, a resposta dessa questão, de fato, é a letra D, tá certo? Aqui, eu coloquei as questões de acordo com a prova tipo 2, tá? A organização aqui das questões. Então, você vai ver na prova tipo 1 qual que é o número dessa questão na sua prova. A estratégia consultório na rua ela foi instituída pela PENAB em 2011, como fala lá no enunciado da questão, e visa ampliar o acesso da população em situação de rua, né, ofertando aí de maneira mais oportuna a atenção integral à saúde para esse grupo populacional. E aí, são 3 modalidades, tá, dessas equipes de consultório na rua. Então, nós temos a modalidade 1, que é a equipe formada minimamente por 4 profissionais, entre os quais 2 destes obrigatoriamente deverão estar conforme a letra A, que eu vou já mostrar para vocês na próxima página quais são esses profissionais, e os demais entre aqueles descritos nas letras A e B. Modalidade 2 é a equipe formada minimamente por 6 profissionais, entre os quais 3 destes obrigatoriamente deverão estar conforme a letra A, e os demais entre aqueles descritos nas letras A e B. E a modalidade 3, que é a equipe, né, da modalidade 2, acrescida de um profissional médico. Os consultórios na rua, eles são formados por equipes multiprofissionais, tá? Podendo fazer parte as seguintes profissões. Então, de acordo com a letra A, enfermeiro, psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional. E letra B, agente social, técnico auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal, cirurgião dentista, profissional professor de educação física ou profissional com formação em arte e educação. E todas as ações realizadas por essa equipe devem ser registradas no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, tá? O SISAB. Essas informações estavam lá no site do Ministério da Saúde, referente aqui às equipes de consultório na rua, né? Foi uma questão aqui, querendo ou não, surpreendeu, né? A maioria dos alunos não esperava que fosse cobrado logo essa parte, né? Consultório na rua, que não é um tema que cai de forma aí corriqueira nas questões. Mas vamos lá. Questão 2. Pelo raciocínio, dava para você matar essa questão, né? A questão de número 1. Questão 2. Segundo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, assinale a opção que indica a cor obrigatória da pulseira de identificação do paciente. Pessoal, qual é a cor obrigatória da pulseira de identificação do paciente, pessoal? Não é azul, não é amarela, né? Amarela é só com o paciente que tem maior necessidade de ser atendido rapidamente, né, de acordo com o protocolo lá de Manchester, né, a classificação de risco. Então, espero que você não tenha confundido aqui. Não é vermelho obrigatório, também não é verde. Então, pessoal, a cor obrigatória é a branca, né, letra D é o nosso gabarito. E essa parte aqui, ela está no protocolo de identificação do paciente, né, que é um dos protocolos aqui que faz parte da segurança do paciente. Nós temos 6, né, só para você relembrar, tá?
O primeiro é identificar corretamente o paciente, o segundo é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, o terceiro, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, o quarto, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, o quinto, higienizar as mãos para evitar infecções e o sexto, reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Conforme o protocolo de identificação do paciente, que foi esse cobrado na questão, para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos 2 identificadores em pulseira branca padronizada, colocada no membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado, tá? Então, aqui a cor obrigatória é a branca, ok? Questão de número 3. A portaria número 837 de 2014 estabelece que a equipe de saúde da população ribeirinha será composta no mínimo por 2 médicos? Não, né? Essa aqui já está errada. Letra B, um médico, preferencialmente da especialidade de saúde da família e comunidade, um enfermeiro, preferencialmente em saúde da família, preferencialmente especialista em saúde da família e um auxiliar ou técnico de enfermagem. Letra B, então, é o nosso gabarito, tá? Inclusive, esse conteúdo estava disponível aqui no canal, né? Porque estava justamente na PENAB, né? Também tem falando qual é a composição da equipe de saúde da população ribeirinha. E aqui no canal tem essa aula completa da PENAB atualizada, tá? Então, letra B, o gabarito da questão 3, aqui tem explicando, né? Qual é a composição da equipe de saúde da família ribeirinha, né? Então, nós temos aqui um médico, preferencialmente da especialidade de família e comunidade, um enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família e um auxiliar técnico de enfermagem. Esses aqui são os membros obrigatórios, tá? Podendo acrescentar a esta composição, ou seja, os que eu vou falar a partir de agora são profissionais que podem ou não estar aí fazendo parte da equipe de saúde da família ribeirinha. Então, podendo acrescentar a esta composição, né, como parte da equipe multiprofissional, o ACS e o ACE e os profissionais de saúde bucal, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e um técnico ou auxiliar em saúde bucal, tá certo? Questão de número 4. A respeito da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, no ano de 1986, assinale a afirmativa correta. Pessoal, 8ª Conferência Nacional de Saúde estabeleceu um marco histórico, mas ainda sem participação popular? Errado, né? Tinha sim a participação popular, então letra A está errada. Letra B, propôs a criação de um sistema de saúde público e de um privado independentes? Não, gente. Propôs aqui a criação, né, do SUS, porque os serviços de saúde privados já existiam. Letra C, criou o arcabouço do SUS e a Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Aqui sim, letra C, né? Perfeita, é o gabarito da nossa questão. Letra D traz aqui o tema central da 11ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Que coloca aqui, tema central efetivando o SUS, acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social. Esse é o tema central da 11ª Conferência Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ele foi instituído em 1975 por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Então, a única alternativa que traz informações a respeito da 8ª Conferência Nacional de Saúde é a letra C. Acredito que você tirou aí de letra essa questão. Aqui eu trouxe a linha do tempo das Conferências Nacionais de Saúde. Essas informações estão lá na Fiocruz, inclusive aqui a banca, né, na prova do ENARI, ela gostou aqui de cobrar essa referência, né, aqui da parte da Fiocruz. Inclusive tem também a questão do INAMPS, que ela colocou lá no enunciado informação que está dentro aqui da Fiocruz. Então, atenção com relação a isso. Linha do tempo, Conferências Nacionais de Saúde. Então, a primeira conferência foi em 1941, a segunda, 1950, a terceira, 1963, a quarta, 1967, a quinta foi em 1975, onde aí teve, né, a recomendação do Sistema Nacional de Vigilância, tá?
A sexta Conferência Nacional de Saúde foi em 1977, a sétima em 1980 e a oitava foi em 1986, né? Que aqui a gente teve justamente, né, a elaboração, né, do arcabouço para a criação do SUS, tá? E aí as que sucedem, né, a de 86 já foi que após a criação do SUS. As conferências nacionais de saúde, elas são muito importantes, né? Representam um importante momento de avaliar a situação de saúde do país e de formulação de diretrizes para as políticas públicas no setor, reunindo cidadãos pela defesa da garantia de direitos em atenção às necessidades da população. Um exemplo é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que é um marco na história da saúde do Brasil, porque foi ela que forneceu as bases para a elaboração do capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde. Ok, pessoal? Questão de número 5. Assinale a opção que indica o princípio da Política Nacional de Humanização que visa ao aumento do grau de comunicação intra e intergrupos e a transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde. Gente, a PNH, ela traz 3 princípios, tá? Então, pessoal, aqui, pluralidade é um dos princípios? Não é. B, diversidade, também não. C, verticalidade, não é princípio. D, transversalidade, aí sim, é um dos princípios da PNH, a transversalidade, tá? Então letra D é o nosso gabarito. Quais são os princípios, né? Transversalidade, a PNH ela deve estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, rompendo as relações de poder e hierarquização. O segundo, indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões tomadas pela gestão influenciam diretamente na atenção à saúde. E, por último, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Todos devem participar da mudança na gestão e atenção. Dessa forma, ocorre o aumento da autonomia e responsabilização. Pessoal, esse slide aqui, justamente esse slide, estava nos nossos simulados de revisão, no nosso segundo simulado de revisão de SUS. Então, se você assistiu essa aula, com certeza você gabaritou essa questão, tá? Questão de número 6. Segundo o artigo 3º da Portaria de Consolidação número 3 de 2017 do Ministério da Saúde, temos como rede temática de atenção à saúde. Gente, as redes do SUS, tá? Elas são divididas em redes temáticas de atenção à saúde, redes de serviço de saúde e rede de pesquisa. Então, nós temos esses 3 tipos de rede, tá? E quando nós falamos aqui de rede temática, é justamente a letra a única alternativa que apresenta uma das redes temáticas do SUS, que é a rede de atenção às urgências e emergências, tá? Essas apresentadas nas outras alternativas são redes de serviço de saúde ou redes de pesquisa. Esse slide aqui também, ele estava no nosso simulado de revisão do SUS, tá? No nosso segundo simulado, onde eu apresentei aqui para vocês quais são as redes temáticas de atenção à saúde. Eu ainda falei que são elas que mais caem nas provas, tá? Então, nós temos primeiro, né, a rede Aline, que reestrutura a antiga rede Cegonha. Segundo, rede de atenção às urgências e emergências, que é a RUI. Terceiro, rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Quarta, rede de atenção psicossocial. E a quinta, rede de cuidados a pessoas com deficiência. Então, são 5 redes temáticas de atenção à saúde, tá? Questão de número 7. Segundo a portaria 198 de 2004, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, a condução loco-regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um colegiado de gestão configurado como Polo de Educação Permanente em Saúde para o SUS, com as funções de, primeiro, identificar a necessidade de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que qualifiquem a atenção
e a gestão em saúde fortaleçam o controle social no setor na perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva. Correto, tá? Segundo, mobilizar a formação de gestores de sistemas, ações e serviços para a integração da rede de atenção como cadeia de cuidados progressivos à saúde, rede única de atenção intercomplementar e de acesso ao conjunto das necessidades de saúde individuais e coletivas. E terceiro, articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de educação na saúde no conjunto do SUS e das instituições de ensino, tendo em vista a implementação das diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede de serviços e de gestão em rede escola. Então, pessoal, aqui as três estão corretas, tá? Essa aula aqui, a respeito da Política Nacional de Educação Permanente, ela estava no nosso treinamento intensivo do ENARI. Então, para quem foi meu aluno do treinamento intensivo, se assistiu essa aula, com certeza dava para você gabaritar aqui essa questão. Então, todos estão aqui corretos. Então, letra E é o nosso gabarito, né? Aqui, a condução locorregional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um colegiado de gestão, configurado como Polo de Educação Permanente em Saúde para o SUS, né? Com as funções de... Aí são justamente essas funções aqui que foram apresentadas, né, na questão, né? Eu trouxe justamente esses itens que foram cobrados. Questão de número 8. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, Unidade Básica de Saúde, em relação à infraestrutura e à ambiência, deve... essa questão aqui, ela tem um ponto aqui que, se você estiver errado, você pode entrar com recurso, tá? Primeiro, está adequada ao quantitativo de população descrita e suas especificidades? Ok. Segundo, considerar a densidade demográfica, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados? Ok também. Ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas, rurais, ribeirinhas, assentamentos, etc. Gente, aqui, o ponto-chave dessa questão é o seguinte, é o verbo que aparece lá no enunciado, porque ele coloca assim: unidade básica de saúde em relação à infraestrutura e à ambiência deve ter pontos de apoio. Esse item 3 aqui, ter pontos de apoio, lá na PENAB não fala deve, lá na PENAB fala poderão ter pontos de apoio. Então, não traz essa obrigatoriedade, esse dever, né? É tanto que, quando eu corrigi a primeira vez essa questão, eu considerei como gabarito a letra C, só que a banca considerou como gabarito letra E. Então, se você tiver errado essa questão, você pode elaborar o recurso, né, com base nesse argumento que eu mencionei. Conforme a PENAB referente à infraestrutura e à ambiência, vamos ver aqui o que é que fala na PENAB, tá? A infraestrutura de um UBS deve estar adequada ao quantitativo de população descrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Deve, né? Ok, verbo correto. Os parâmetros de estrutura devem, portanto, levar em consideração a densidade demográfica, a composição, a atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados. É importante que sejam previstos espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação permanente na UBS. Até aqui, ok. Quando chega nessa outra parte, né, do terceiro item da questão, as UBSs poderão ter pontos de apoio. Aqui não fala deve, aqui fala poderão ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas, rurais, ribeirinhas, assentamentos, com reconhecimento, né, no QNES, bem como nos instrumentos de monitoramento e avaliação. A estrutura física dos pontos de apoio deve respeitar as normas, né? Isso aqui, até aqui, ok. Mas, pessoal, aqui quando fala dos pontos de apoio, é poderão, não é deverão, tá? Então, justamente aqui o erro desse item 3 está nisso, né? Aqui no enunciado fala deve. A unidade básica de saúde em relação à infraestrutura e à ambiência deve ter pontos de apoio? Não, a PENAB fala que poderão ter pontos de apoio, não é uma obrigatoriedade. Então, o argumento ele vai se sustentar justamente que nessa explicação, tá certo? Eu vou deixar, inclusive, aqui
na descrição desse vídeo o modelo que eu tenho de recurso, tá? O modelo sem estar preenchido, para você preencher, né, com base nessas informações. Lá tem explicando, né, como é que você vai organizar o seu recurso, como é que você vai escrever. Pessoal, inclusive os recursos, eles não podem ser iguais, então eu não vou preencher aqui um recurso único para vocês, porque todo mundo ia mandar o mesmo recurso e isso não é bom. O bom é que os recursos, eles tenham argumentos diversos, você escreve com as suas próprias palavras, porque quanto mais recursos, né, diferentes, com certeza mais chance de anulação de uma questão. Questão de número 9. Assinale a opção que, segundo a resolução número 588 de 2018 do Conselho Nacional de Saúde, apresenta a definição de vigilância em saúde. Gente, essa parte aqui também nós revisamos no nosso simulado, tá? De revisão do SUS aqui no YouTube, foi no segundo simulado que eu coloquei o conceito de vigilância em saúde. Letra A, processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública. Letra A é o nosso gabarito da questão. Foi justamente que esse slide que estava na nossa aula de revisão, no nosso simulado de revisão, que eu coloquei aqui o conceito, né, de vigilância em saúde. Questão de número 10. A equipe do Núcleo de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF-AB, como competência específica deve. Eu acho que essa aqui foi uma das questões mais difíceis da prova. Por quê, gente? Porque a gente não vive estudando essa parte aqui do NASF, né, da atenção básica. O NASF, ele tem sido pouco discutido. Então, eu acredito que essa aqui foi uma das questões mais difíceis aqui, né, dessa prova do ENARE, tá? Se não a mais difícil, na minha concepção. Então, aqui, pessoal, nós temos como gabarito a letra C, que é participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica, que estão vinculadas, e realmente, né, está correto, está de acordo com a PNAB, né? Lá na PNAB fala dessas competências específicas do NASF, e aqui são 3 competências, e a primeira é participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica que estão vinculadas. Questão de número 11. O INAMPS se constituía como a política pública de saúde que vigorava antes da criação do SUS e foi extinto pela Lei Federal 8.689 em 1993. Essa aqui é a outra questão aqui da prova da parte de SUS, que na minha opinião cabe recurso, né? Cabe aqui anulação, tá? Vamos aqui, pessoal. Sobre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que é o INAMPS, avalie as afirmativas e assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeiro, modelo previdenciário contributivo hospitalocêntrico, ok. Inclusivo, não era inclusivo, né? Da onde que o INAMPS era inclusivo? Se quem tinha acesso ao INAMPS eram justamente as pessoas que contribuíam, né, para a Previdência e os seus dependentes, então nada a ver, não era inclusivo e priorizava a atenção básica à saúde? Não priorizava a atenção básica à saúde, jamais. Então era um modelo aqui totalmente, né, hospitalocêntrico, focado na doença. Então esse daqui já era para ter sido considerado falso, mas o gabarito da banca ele considerou letra C como gabarito, VFF. Na verdade aqui deveria ter uma alternativa que mostrasse FFF, né? Todos falsos, porque essa aqui, a primeira, já está na cara que é uma alternativa falsa. Então, o primeiro argumento aqui para você saber que essa questão cabe, né, anulação. Segundo, modelo universal de saúde responsável pela melhoria dos indicadores de saúde? Jamais, gente. Só vamos ter aqui a parte de indicadores de saúde, né, depois aqui do SUS. Então, INAMPS não. Modelo de gestão que reduziu os custos médico-hospitalares devido ao maior controle orçamentário em saúde? Falso, gente. Então, assim, essa questão, o melhor gabarito seria todos falsos, mas nós não temos esse gabarito aqui. Por isso que é uma questão, né, que cabe a anulação, tá? O primeiro item está falso, né, pois o INAMPS não era um sistema de saúde inclusivo e tampouco priorizava as ações de atenção básica. Ele foi instituído em 1977 como substituto do INPS, né? A gente tem o INPS sendo criado em 1966 e em 77 ele é substituído pelo INAMPS.
O INAMPS prestava assistência apenas para os trabalhadores e seus dependentes e o foco do atendimento era na doença e em procedimentos e não em ações de atenção básica, né? Os demais itens também estão falsos, como eu mencionei para vocês. Dessa forma, o melhor gabarito seria FFF. Como nós não temos essa opção, então essa questão ela deveria ser anulada, tá? Então você pode usar esses argumentos com as suas palavras para pedir a anulação dessa questão, tá certo? Aqui, pessoal, na própria referência que a banca usou no enunciado da questão, fala o seguinte, ó, que é justamente nesse link que tem aqui no enunciado, fala o seguinte: o INAMPS se constituía como a política pública de saúde que vigorava antes da criação do SUS e foi extinto pela Lei Federal 8.689 em 1993. O antigo instituto era responsável pela assistência médica aos trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social. Os setores da população que não faziam essa contribuição não podiam usar esse serviço, né? Não podiam acessar estes serviços. Olha aqui, no primeiro item fala modelo previdenciário contributivo, inclusivo. Não era inclusivo se só os trabalhadores, né? Só quem contribuía para a Previdência que podia acessar o INAMPS. Então, assim, nada a ver. Essa questão, com certeza, ela precisa ser anulada, tá certo? Questão de número 12. O decreto número 7.508 de 2011, como figura jurídica que dará concretude a cada ente federado, frente aos compromissos comuns, institui. Gente, aqui nós temos o famoso COAP, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Nós também revisamos aqui esse assunto, tá? Na nossa aula, no nosso simuladão de SUS aqui no YouTube. A 13ª questão. Segundo a NR 32, assinale a opção que apresenta apenas agentes biológicos. Esse assunto aqui também eu coloquei no último simulado de SUS, que foi o segundo simulado de SUS aqui no YouTube, tá? Inclusive, tinha lá no slide que eu coloquei justamente a resposta dessa questão. Que aqui nós temos como resposta a letra B de bola, tá? Micro-organismos, geneticamente modificados ou não, parasitas, culturas de células, toxinas e prions, tá? Então, aqui, letra B é o nosso gabarito. Lá na nossa revisão tinha justamente esse slide, que fala o que são agentes biológicos, micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Também foi cobrado na prova, em outra questão, essa parte da classificação dos agentes biológicos, que a gente também revisou lá no slide de NR 32, no nosso simuladão de revisão de SUS, né? Os agentes biológicos são classificados em 4 classes. Quais são elas? Classe 1, baixo risco individual e comunitário. Classe 2, moderado risco individual e limitado risco comunitário. Classe 3, alto risco individual e moderado para a comunidade. E classe 4, alto risco individual e comunitário. Então, aqui nós temos, né, a respeito dos agentes biológicos. E a nossa resposta é, de fato, a letra B, tá? Questão 14. Segundo a portaria de consolidação número 3 de 2017 do Ministério da Saúde, a rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do cuidado. Essa questão aqui, ela estava tranquila, né, gente? A respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeira, nem todos os pontos de atenção à saúde são importantes. Como assim? Nem todos os pontos de saúde são importantes? Claro que são. Cada ponto de atenção à saúde, com a sua respectiva densidade tecnológica, tem a sua importância, né? A atenção básica é importante, a atenção secundária, a atenção terciária. Então, esse item aqui, de cara, pessoal, dá pra ver que está errado, né? Está falso, ok? Segundo, os pontos de atenção à saúde, espaços em que se ofertam determinados serviços de saúde por meio de uma produção singular. Exatamente, os pontos de atenção à saúde são espaços em que se ofertam determinados serviços de saúde por meio de uma produção singular, né? Cada ponto de atenção tem as suas atividades.
Então, o segundo está correto. E o terceiro, um dos objetivos da RAIS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua integral, de qualidade, responsável e humanizada. Então, correto também. Então, nós temos 2 e 3 como corretos, gabarito aqui, letra E. Questão de número 15, o artigo 16 da resolução número 588 de 2018 do Conselho Nacional de Saúde estabelece que o financiamento das ações da Vigilância em Saúde é garantido de forma, gente, tripartite, tá? Financiamento tripartite, então letra E é o gabarito. 16, as opções a seguir apresentam princípios da chamada bioética principialista, à exceção de uma, assinale-a. Gente, quais são os princípios da bioética? Nós temos beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, aqui o único que não é um dos princípios é a letra B, que fala integralidade. Então, letra B é o gabarito da 16. Questão 17. Assinale a opção que indica a finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Portaria número 2528/2006, né? Também tinha essa aula aqui, tá? No treinamento intensivo do ENAR. Então, quem assistiu, se lembrou aí da aula, deu para gabaritar a questão, que aqui nós temos como gabarito a letra B, que fala recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde, ok? Letra B, o gabarito da 17. Aqui eu trouxe, né, o slide de revisão desse assunto. Questão 18. Segundo o artigo 3º, inciso 4º da RDC, número 36 de 2013, assinale a opção que apresenta o conceito de evento adverso. Então, letra A, comprometimento da estrutura ou da função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo. Gente, aqui já é o conceito de dano, não é o conceito de evento adverso, tá? Letra B, o efeito que surge por meio de alguma reação distinta daquela que produz efeito terapêutico? Falso. O efeito causado por fármaco? Falso. A ocorrência imprevista que acontece durante a assistência à saúde? Falso. Letra E, o evento ou circunstância que resulte em dano à saúde. Aqui sim, né? Letra E é o nosso gabarito de acordo com a RDC 36 de 2013, de acordo também com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá certo? Então, letra E é o nosso gabarito. Questão 19, segundo a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, os agentes biológicos, né? Aqui a NR32, os agentes biológicos são classificados em classes de risco. Assinale a opção que apresenta um risco classe 2. Então, aqui justamente aquele conteúdo que eu falei para vocês, né? Que também tinha sido cobrado em outra questão. Então, letra A, classe 2, pessoal. Risco individual moderado para o trabalhador, ok, mas com alta probabilidade de disseminação para a coletividade? Não, né? Classe 2 é limitada aqui poder de disseminação comunitária, então, errado. Letra B, baixo risco individual? Falso, porque é risco moderado já na classe 2, né? O risco individual. C, risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças ao ser humano para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então, letra C é o gabarito aqui da questão 19, tá? Correto. Em relação à humanização no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta, questão de número 20. Trata-se de um programa que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, enfatiza a idealização do homem na construção de um sentido positivo. C, oferece um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presentes. D, constrói trocas solidárias e comprometidas com a estrita tarefa de produção da saúde. E letra E, são ações voltadas aos sujeitos de sua ação, ou seja, seus usuários. Gente, aqui a letra C é o nosso gabarito, tá? A humanização, ela deve ser vista não como um programa, tá? E por isso que aqui não é a letra A o gabarito. Eu sei que teve muita gente que marcou letra A nessa questão. Trata-se de um programa, né? Programa que atravessa as diferentes ações, mas não é um programa. A humanização não deve ser entendida como um programa, mas como uma política que atravessa e transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, tá? Implicando em orientar as práticas de atenção e gestão do SUS,
construir trocas solidárias, oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presentes, e aqui contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários. Então aqui, letra C é o nosso gabarito da questão 20, e assim nós fechamos nessa parte aqui de questões do SUS, tá? As questões, que cabem recursos são as que eu já sinalizei para vocês, tá? Lembrando que essa é a minha análise das questões, Vocês podem ouvir aí outras referências, outros professores também, mas aqui, de acordo com a minha análise, pessoal, são aquelas duas questões que cabem recurso, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar aqui ao máximo responder vocês. E é isso, nós nos vemos na próxima aula. Não deixe de se inscrever no canal, tá? De indicar também para os seus amigos. Um grande abraço e fiquem com Deus.